é sempre um momento de gratidão. Eu sempre vejo assim. É sempre um momento de alegria, de gratidão, porque não é natural ao homem estar na casa do Senhor. É o Senhor que chama, é o Espírito Santo que incomoda, muitas coisas para fazer, muitas situações acontecem, mas nós temos o privilégio de estar louvando o nome do Senhor, estarmos na casa dele, comprada pelo sangue de Jesus, um privilégio maior ainda de ouvirmos a palavra dele, palavra preciosa, santa, eterna, é o que ele tem para revelar, é o que ele quis revelar, né? E nisso ele revelou a salvação em Cristo Jesus. Temos também um grande privilégio de desfrutar da comunhão dos irmãos. Então isso é esplêndido, é maravilhoso, não é comum, né? Mas Deus fez isso com a gente, Deus proporcionou esse momento. Então, vamos usar esses momentos para louvor, glória de Deus, que o nosso coração esteja alegre, esteja feliz, esteja contente de estarmos na casa dele, ouvindo a sua palavra, cantando louvores ao seu nome. Meus queridos irmãos, fiquem em pé, vamos fazer uma oração e após nós vamos ler o texto de 1 Crônicas, capítulo 29, versos 10 e 13. 10 a 13, desculpa. 1 Crônicas, capítulo 29, versos 10 a 13. Vamos então fazer uma oração, agradecidos pelo que Deus tem feito na nossa vida, pelo que Deus vai fazer também da nossa vida, da nossa família, e pelo cuidado que Ele tem tido com a gente. Senhor Deus, maravilhoso Senhor, eterno Pai, Deus soberano, Deus grandioso, Deus criador dos céus e da terra, Deus infinito que criou os céus, as galáxias, os planetas. O Senhor controla todas essas coisas, Senhor Deus. Quem somos nós para poder compreender uma gota do Teu poder, Senhor Deus? Mas mesmo assim, o Senhor, pela Tua bondade, misericórdia, quis revelar a Tua salvação em Cristo Jesus e deixou isso escrito para a gente, Senhor Deus. Por isso, louvamos o Teu nome, porque a Tua palavra, ela é a bússola, Senhor Deus, é a nossa regra de fé e prática. Por isso, te agradecemos pela Tua palavra, que tem abençoado nossos corações, que tem transformado a nossa vida, Senhor Deus. E como resultado disso, nessa noite nós queremos louvar o Teu nome, queremos magnificar a Tua pessoa, queremos agradecer como de fato é grande o Teu nome, mas queremos reconhecer isso, que o Senhor é grande, é poderoso, é santo, é tremendo. Fala nos nossos corações, Senhor Deus, nessa noite, e também nos ajuda que de nossa boca venha sair louvores que agradam ao Senhor, de um coração convertido, de um coração agradável ao Senhor. Isso não seja apenas louvores, um canto, somente letras que saem da nossa boca, mas que seja a expressão do nosso coração, de um coração grato, que quer realmente louvar o Teu nome. Somos gratos por esse momento, Senhor Deus. Por favor, aqui nosso coração na Tua presença e fala nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. 1 Crônicas 29, capítulo 29, versículo 10 a 13. Vamos ler conjuntamente. É a oração de Davi, uma parte da oração de Davi. Todos encontraram, vamos começar a leitura então. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu Senhor é o poder, a beleza, a honra, a vitória e a majestade, porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor
texto sublime, né? Aqui Davi está agradecendo a Deus pela oferta que eles receberam para a construção do templo, para a obra magnífica da construção do templo. E Davi expressa aqui algumas características, alguns atributos de Deus e algumas situações humanas também, né? Deus, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque Teu é tudo que há nos céus e na terra. Deus, Senhor, é o reino. Deus, Senhor, são todas as coisas. Será que nós temos a consciência disso? Que Deus é Criador, soberano de todas as coisas, que nós estamos na mão de Deus, né? Que nós somos dentro do universo, nós somos uma gotícula, né? Quem somos nós? Davi reconhece isso. Quem sou eu? Quem é minha casa? Para que o Senhor Deus se importe com a gente. Mas mesmo assim, Ele se importa com a gente. E aqui no verso 12, riquezas e glórias vêm de Ti, porque o povo estava contribuindo para a construção do templo, né? E ele entende que o que nós damos ao Senhor, na verdade, ele fala aqui, que das Tuas mãos te damos, no verso 14, porque tudo, no final do verso 14, ele fala, porque tudo vem de Ti, e das Tuas mãos te damos. Eu fico pensando assim, quanto Deus tem nos abençoado, quanto Deus tem nos dado as coisas maravilhosas, e como nós temos usado essas coisas para abençoar o povo, abençoar as pessoas, né? Muitas vezes as pessoas fazem essas boas obras e pensam que essas boas obras fazem efeito com relação à salvação. E Davi fala, tudo que nós estamos te dando, na verdade da Tua mão te damos. O entendimento é que Deus mesmo dá para que nós possamos dar também. Então tudo vem de Deus. Não só as coisas materiais, as riquezas, honra, glória, poder, majestade. Então, Deus, pela sua infinita misericórdia, teve cuidado com a gente de um dia nos revelar o mais precioso, a mais preciosa coisa que Ele poderia revelar, a salvação em Cristo Jesus. E hoje nós estamos aqui, gratos por isso, louvando o nome do Senhor. E é isso que nós vamos continuar nessa noite, meus irmãos. Vamos louvar o nome do Senhor. Peço mais uma vez que os irmãos fiquem em pé, para a gente cantar o hino 21, ao Deus de Abraão louvai. Vamos expressar nossa gratidão ao nosso Deus, louvar o nome do Senhor por esse lindo. Ao Deus Abraão louvai, louvai o céu, Senhor, eterno e poderoso.
continuar louvando o nome do Senhor. Antes de a gente continuar, vamos fazer uma oração. Quero pedir ao nosso querido irmão Sena que nos eleve a Deus oração, explicando que Deus continue nos abençoando. Amém. Nós podemos sentar, vamos continuar louvando o nome do Senhor com um hino. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo.
poesia do nosso coração, fazendo desse hino também uma oração.
vez agradecido por esse momento, o privilégio que nós temos de louvar o nome do Senhor, o único que deve receber louvor de nossa parte, sobre a graça da vida do pregador dessa vida. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é que coloca um novo cântico em nossos lábios. Te agradecemos, agradecidos somos, porque o Senhor muda o nosso coração e desse novo coração faz expressar louvores ao Senhor. Somos gratos porque não merecemos estar aqui, mas o Senhor bondosamente, pela obra salvadora do Teu Filho Jesus, fez isso conosco. E agora, Senhor Deus, suplicamos que o Senhor venha falar aos nossos corações, abençoar o pregador, o pastor Ciro, fala ao seu coração, que o Senhor venha usar a vida dele para edificar nossas vidas, edificar a tua igreja. Por favor, Senhor Deus, em nome de Jesus, amém. Boa noite, meus amados irmãos e irmãs. Que a graça e a paz de Cristo reine no coração de cada irmão aqui presente. Uma alegria vê-los aqui. Nós estamos pelas noites de domingo expondo o Evangelho de Marcos. Nós estamos chegando ao final deste Evangelho, pela graça de Deus. Já faz alguns anos. Esse é o sermão de número 75 que nós pregamos neste Evangelho. Fizemos uma boa maratona, conhecendo todas as minúcias da vida e do ministério do nosso Senhor amado, o Senhor Jesus Cristo, desse primeiro evangelho, que é o evangelho mais importante, porque foi o primeiro evangelho escrito no mundo. E se nós não tivéssemos o evangelho de Marcos, nós possivelmente não teríamos o evangelho de Mateus, não teríamos o evangelho de Lucas, que partiram a sua inquirição, a sua pesquisa, a partir deste evangelho narrado por Pedro ao seu filho na fé, João Marcos. E nós percebemos então, irmãos, que esse evangelho é um evangelho que nos mostra as maravilhas, as glórias da pessoa do Senhor Jesus Cristo e do ministério dele. Nós chegamos então ao capítulo de número 16, já estamos chegando no último capítulo do Evangelho de Marcos, e o contexto, irmãos, deste relato é justamente a condenação e morte do nosso Senhor amado, o Senhor Jesus Cristo. Todos nós ouvimos muito bem que o Senhor Jesus Cristo ele foi condenado em duas instâncias. Em primeiro lugar, ele foi condenado de uma maneira recebeu uma condenação religiosa, sendo condenado pelo sinédrio judaico por blasfêmia, por dizer que é filho de Deus. E os judeus, como eles eram monoteístas, eles não podiam entender dois deuses, a não ser um Deus. Então eles disseram blasfêmia, e o sacerdote rasgou suas vestes, e eles então começaram a cuspir em Cristo e dizer blasfêmia, blasfêmia. Então o Senhor Jesus Cristo, ele foi condenado, em primeiro lugar, numa primeira instância religiosa, por dizer que era o Filho de Deus. Percebam que ele também foi levado diante do Estado, diante do Império Romano. E o Senhor Jesus, ele também foi condenado na esfera estatal por sedição. Os judeus entregaram o Senhor Jesus na manhã de sexta-feira. Você vai ver isso no capítulo de número 15. Logo de manhã, eles entraram em conselho e levaram então o Senhor Jesus para ser condenado diante do pretório romano, porque quem tinha o poder, a espada, para condenar civilmente a pena capital alguém, era o Estado romano. E eles levaram então diante de Pilatos, e o Senhor Jesus Cristo,
né, inocente. Pilatos sabia disso, você vai perceber isso no capítulo de número 15. Pilatos, ele vai se acovardar, ele vai perceber que os judeus o estavam entregando por causa de inveja, mas Pilatos não conseguiu contornar a situação, prometeu soltar Barrabás, um criminoso, mas todos nós percebemos, irmãos, que o mundo, ele sempre vai preferir aqueles que são os líderes, aqueles que são exemplo de ódio, de matança, de violência. Isso estava personificado em Barrabás. Barrabás era um sedioso, aquele que havia feito uma rebelião, matado pessoas, e nós vamos perceber que o mundo, ele sempre vai preferir aqueles que são, irmãos, a personificação do mal, Barrabás. E a multidão gritava: Barrabás, Barrabás, solta Barrabás. Em lugar daquele que personificava a paz, que veio trazer paz para o coração humano. Aquele que era o príncipe da paz, o Senhor Jesus, ele foi preterido, ele foi morto, ele foi crucificado, porque o mundo, ele não deseja paz, ele deseja guerra, ele vive em guerra. O estado caído que o ser humano está é de guerra. E o Senhor Jesus então foi condenado, como nós vimos, civilmente. Nós vimos então que ele foi traído por Judas, ele foi condenado pelo Sinédrio, condenado no pretório romano. Ele então foi obrigado, como era comum, carregar o madeiro até o Gólgota, levou sua cruz, agarrado nela, em nenhum momento desistiu da cruz, porque ele veio, irmãos, para cumprir os desígnios de Deus. Como nós lemos lá em Atos, capítulo de número 2, não foram os romanos que crucificaram Cristo, e nem os judeus, Pedro vai dizer isso, foi desígnio de Deus. Jesus veio morrer para justificar os pecadores dos seus pecados. E ele então foi ao Gólgota. E nós percebemos que, irmãos, ao meio-dia, houve trevas sobre a face da terra. Algo extraordinário, incomum, trevas. Assim como aconteceu lá nas 10 pragas, no Êxodo, 3 dias de trevas. A mesma coisa está acontecendo aqui antes da morte do Cordeiro. Trevas. E durante 3 horas, até irmãos, 3 horas da tarde, houve trevas perante a face da terra. Quando então o Senhor Jesus Cristo deu um grande brado, e ele disse, Tetelestai, que quer dizer, está consumado. O seu brado não foi um brado de morte, mas foi um brado de vitória. Ele disse, está consumado. Eu vim consumar aquilo que o Pai havia me dado para fazer. Morrer pelos pecadores. O segundo Adão, ele veio trazer na sua morte vida e vida eterna para todos aqueles que nele creem. Nós vamos perceber então, irmãos, que o Senhor Jesus é levado, o seu corpo é solicitado para ser enterrado por José de Arimateia, que era um dos principais do Sinédrio, e ele então é levado, sepultado, e ele entra então no sábado, às 18 horas da tarde, quando houve um silêncio sepulcral. E pelo judaísmo, irmãos, ninguém podia fazer mais nada. Se não tivessem tirado o corpo de Cristo, ele teria passado todo sábado, irmãos, na intempéries do templo. E nós vamos perceber então que a maioria dos condenados à cruz, eles não tinham o direito de serem enterrados. Não era comum isso. Mas, por uma misericórdia, nós sabemos, propósito divino, Pilatos então cede, depois de verificar que ele havia morrido, então ele cede o corpo de José de Arimateia, o enterra num sepulcro que havia sido recentemente aberto para isto. E ele então passa todo o restante da sexta-feira, sábado, morto. Nós vamos entrar no capítulo de número 16, irmãos, e nós vamos ver então o que vai acontecer.
A partir daqui nós vamos ver a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Vamos acompanhar? Diz assim a palavra de Deus. Passado o sábado, que era o tempo que nós entendemos de descanso, perceba aqui que o Senhor Jesus passou todo o sábado descansando, não podia haver trabalho, era um dia de descanso, o Senhor então descansou, o Senhor Jesus descansou no sábado, todo sábado foi cumprido, a lei cerimonial estava sendo cumprida, o Senhor Jesus então morreu no sábado. Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, qual foi o dia, irmãos, aqui que aconteceu isso? No domingo. Logo de manhã cedo, nas primeiras horas da manhã, ao despontar do sol, foram ao túmulo e diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos, a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Vamos orar? Obrigado, Senhor amado, pela tua palavra, Senhor, e pelo teu evangelho. Obrigado, Senhor, porque Jesus ressuscitou dos mortos. Que o Senhor, por favor, nos ensine uma grande lição da tua parte ao nosso coração. E pela tua misericórdia, Senhor, por favor, apruma o nosso cristianismo e o nosso testemunho, Senhor. Por favor, ó Deus, pela anunciação de um Cristo que veio dos mortos, está vivo, e nos ajuda a pregar esse Cristo ressuscitado, e nos dá a esperança de ressuscitar com ele também em glória. Essa é a nossa esperança, o nosso clamor, no nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, perceba aqui, eu vou dividir esse texto em 3 partes. E eu quero que você acompanhe comigo e veja comigo aqui o que está acontecendo nesse texto. Em primeiro lugar, nós vamos ver aí, irmãos, um despontar de um novo dia. Percebam que o verso de número 1 vai dizer passado o sábado. E no verso de número 2 vai dizer e muito cedo no primeiro dia da semana. Perceba, irmãos, o que está acontecendo aqui. Aquelas mulheres, quem é que vai visitar o Senhor Jesus Cristo nas primeiras horas do primeiro dia da semana? As mulheres. Percebam que as primeiras pessoas a testemunhar, a ver o Senhor Jesus Cristo ressurreto, são as mulheres. Quem é que deveria ir ver se o Senhor Jesus Cristo estava morto? Quem é que deveria ir e balsamar, irmãos, o corpo do Senhor Jesus Cristo? Pela lógica, seriam os seus discípulos. Quem deveria estar aqui, levantando cedo, para poder levar aromas e perfumar, embalsamar, isso era o que faziam os judeus, para que o corpo, irmãos, fosse preservado por algum tempo a mais. Era preciso, então, embalsamar. Percebam que isso não foi feito com o corpo de Lázaro. Se você vê, Lázaro, irmãos, quantos dias Lázaro havia morrido quando o Senhor Jesus Cristo foi até a cova de Lázaro, túmulo de Lázaro? Quantos dias? 4 dias. E diz que já cheirava mal. Perceba, então, que os discípulos, eles deveriam ir cuidar do Senhor, do corpo do Senhor Jesus Cristo. Mas acovardados, com medo, tristes, passaram todo o sábado
quem sabe em depressão, cabisbaixos, chorando, chorando. E havia um silêncio sepulcral em toda Jerusalém. Todos haviam acompanhado, irmãos, o que aconteceu com o Senhor Jesus Cristo. Toda Jerusalém viu o Senhor Jesus sendo levado pelos judeus ao pretório romano para ser chicoteado. Todos viram a costa do Senhor Jesus Cristo sangrar. Todos viram ele carregar parte do madeiro. Todos viram ele percorrer as vias de Jerusalém, como era o normal de um condenado à cruz, para que servisse de exemplo, e uma esquadra de soldados, irmãos, ao redor. Todos viram. E aquele sábado, o sábado, irmãos, da sexta-feira para o sábado era Páscoa. Todos então ficaram, irmãos, num silêncio sepulcral em Jerusalém. Mas percebam aqui, passado o sábado, que era guardado pelos judeus, não se podia fazer nenhuma obra. Todos então em casa, ninguém saiu para nada. Mas percebam aqui, no primeiro, passado o sábado, nas primeiras horas, irmãos, do primeiro dia da semana, nós vamos ver aqui essas mulheres saindo para cuidar do Senhor Jesus Cristo, do corpo do Senhor Jesus. Percebam aqui então quem eram essas mulheres. Vai dizer aí no verso de número 1, Maria Madalena, que foi aquela, irmãos, que recebeu o exorcismo de Cristo e foi expulso muitos demônios dela. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé. Essas mulheres então compraram aromas, vai dizer o verso de número 1, e foram embalsamar o Senhor Jesus Cristo muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar ao sol, foram ao túmulo. Mas elas tinham aqui uma barreira. Observem comigo qual era essa barreira aí. Verso de número 3 diz assim: e diziam uma às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Percebam que essas mulheres tinham uma boa intenção. Os discípulos não tiveram coragem de fazer isso. Aquelas mulheres, com uma vontade granítica e redobrável, elas disseram: vamos lá. Vamos cuidar do corpo do nosso Senhor. Ninguém vai. Vocês não irão. Não são vocês que são os discípulos de Cristo? Não andaram com ele 3 anos? Não vão? Não iremos. Tristes, cabisbaixos, silenciosos. Não iremos. Vai dizer aqui que essas mulheres levantaram. E elas foram até lá. Mas tinha uma barreira. Havia uma grande pedra. Diz aqui, irmãos, que essa pedra, ela era grande. E elas não teriam força para poder remover. Verso de número 4 vai dizer aí a qualidade dessa pedra. E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Era grande a pedra. E essas mulheres, elas tinham aqui 3 dificuldades. Primeiro, a pedra era muito grande. Segundo obstáculo que elas encontraram para embalsamar o corpo de Cristo, era o sinete, o anel do governador de Pilatos, que selava a entrada do túmulo. Ninguém poderia quebrar aquele selo. Se quebrasse, era condenação na certa. Aquelas mulheres não podiam entrar ali. E elas encontraram, irmãos, em terceiro lugar, um outro obstáculo, que era a guarda romana. Pilatos deixou uma escolta ali para guardar aquela entrada. Percebam, meus amados irmãos, aqui um movimento de fé. Percebam, meus amados irmãos, aqui um movimento de fé daquelas mulheres. Elas tinham 3 obstáculos gigantescos. Mas essas mulheres, elas foram no primeiro dia da semana, crendo que elas iriam cuidar do corpo do Senhor Jesus Cristo. E o que aconteceu no verso de número 4? Extraordinário. O que acontece? Movimento de fé. Quem moveu aquela pedra? Vai dizer aí,
e olhando viram que a pedra estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Se vocês lerem, irmãos, os outros relatos, você vai encontrar que haviam 2 anjos, não era somente um. Mas Marcos, ele dá ênfase naquele que fala com as mulheres. Percebam que as mulheres, elas vão relatar isso para Pedro. E Pedro, quando relata para João Marcos, ele então vai descrever somente um anjo. Mas haviam 2 anjos. E vai dizer que havia um jovem. E esse jovem estava vestido de branco. Perceba aí que ele vai registrar isso. Vestes brancas, reluzentes. E elas então ficaram atemorizadas, surpreendidas. Se vocês lerem, irmãos, o relato em Mateus e Lucas, você vai perceber que os anjos, eles chegaram antes das mulheres, e vai dizer então que quando os soldados, a escolta romana, viram os 2 anjos, eles ficaram como que mortos, espavoridos. A alma saiu deles. Eles ficaram como que mortos. E não há quem veja seres celestiais e permaneça normal. Aquelas mulheres, vai dizer aí Marcos, ficaram surpreendidas e atemorizadas. Mas percebam, meus amados irmãos, que vai haver aqui um diálogo. E os anjos vão dizer aqui algo que vai aquietar e vai trazer refrigério para o coração daquelas mulheres. O que ele vai dizer? Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis. Buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. No sábado, antes do sábado, na sexta-feira, o corpo do Senhor Jesus Cristo foi colocado no túmulo. Durante todo o sábado, o corpo de Cristo passou, meus amados irmãos, ali naquele lugar. Mas, no primeiro dia da semana, a mensagem deste novo dia, um novo dia chegou, um novo dia raiou, o sol trouxe a esperança, o sábado passou, um novo dia chegou, não um dia de morte, não um dia do relato de um morto. O Senhor Jesus Cristo não estava morto. O nosso Cristo, irmãos, não ficou guardado sobre as correntes da morte. Ele mesmo havia profetizado 3 vezes para os discípulos que ele havia de padecer e no terceiro dia ressuscitar. E nós vamos ver aqui, meus amados irmãos, a doutrina da ressurreição. Aqui é a primeira vez que nós vamos ouvir na história da humanidade falar sobre ressurreição. Irmãos amados, percebam que o anjo vai dizer: não vos atemorizeis. Não tenha medo. Não tenha medo. O Jesus, a quem buscais, o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou. Não está aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Percebam, irmãos amados, a primeira vez que vai ser falado na história de toda a humanidade de alguém ressuscitar dos mortos. Por que eu estou dizendo isso? Porque, meus amados irmãos, reviver dos mortos é uma coisa, ressuscitar num corpo em glória é outra coisa. E nós vamos perceber aqui que é dito que o Senhor Jesus ressuscitou. E isso aqui, irmãos, vai então nos mostrar uma verdade teológica que deve impactar o nosso cristianismo.
O Senhor Jesus, ele não foi mais um que reviveu dos mortos. Ele ressuscitou dos mortos. E nós vamos perceber que a partir daqui vai ser criada uma doutrina que vai impactar, irmãos, toda a nossa vida e todo o nosso cristianismo. O Senhor ressurgiu dos mortos. E vai continuar o texto. Irmãos, percebam que o texto vai continuar e ele vai dizer, em segundo lugar, aqui o que é que vai acontecer. Percebam comigo, por favor, o verso de número 7. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Percebam aqui que o Senhor Jesus Cristo, ele já havia dito para os discípulos e para Pedro que ele ressuscitaria. Mas se você olhar, meus amados irmãos, o Senhor Jesus, a partir do verso de número 9, ele vai aparecer a Maria Madalena, ele vai mandar a Maria Madalena avisar aos discípulos, eles não vão acreditar. Percebam que havia aqui um ceticismo com relação a isso. No verso de número 12 a 13, o Senhor Jesus vai encontrar com 2 discípulos, eles vão comunicar aos discípulos, eles não vão acreditar. Porque havia, irmãos, um ambiente sinistro, um ambiente de ceticismo, de dúvida, pairando sobre o coração dos discípulos. Será que realmente ele era o Messias? Será que nós não nos enganamos? Será que nós não estamos equivocados? Perceba, irmãos, que o anjo vai dizer, dizei aos discípulos e a Pedro. Por que a Pedro? Irmãos amados, Pedro deveria ser o último a ver o Senhor Jesus Cristo. Ele que havia dito que iria com o Senhor até a morte, que ele iria muito mais do que a prisão, ele iria até a morte se fosse necessário. Pedro foi o primeiro a negar o Senhor Jesus quantas vezes? 3 vezes. E percebam, você vai notar no relato de João, que Pedro, ele estava tão cético, que ele disse, vou abandonar tudo e vou pescar. Pedro foi tão cético, que ele disse, não aguento mais isso. Vou voltar à minha vida de pescador. E você vai ler o relato de João e ele vai dizer, eu vou pescar. Pedro abandonou tudo, estava cético. Percebam, meus amados irmãos, que o anjo vai dizer, dizei aos discípulos e a Pedro. Pedro não merecia, Pedro estava cético. Mas, irmãos, percebam, Jesus vai dizer aqui, em terceiro lugar, há um novo reencontro com vocês. Percebam que ele vai dizer, no verso de número 7, mas ide dizei aos discípulos e a Pedro, e ele vai adiante de vós, para onde? Para Galileia. Galileia foi aonde começou tudo. Galileia foi aonde começou o ministério dos discípulos. Volta para Galileia. E vai dizer aí, meus amados irmãos, lá o vereis, como ele vos disse. Percebam, e eu quero que você note isso comigo. O que deve guiar a nossa vida cristã? A palavra de Cristo. Percebam, irmãos, que Cristo, a palavra de Cristo, é o Evangelho encarnado, é o ápice da lei. Em Jesus tudo se cumpre. Percebam que tudo o que Jesus diz deve ser ouvido por nós e cumprido. Se o Mestre está dizendo para nós irmos, nós devemos ir. E percebam aqui então que o Senhor Jesus Cristo, ele traça um novo caminho. Ele traça, meus amados irmãos, um novo encontro com aqueles
que o abandonaram. Verso de número 8 finaliza dizendo: e saindo elas, fugiram do sepulcro. Fugiram, correram, fugindo. Percebam aqui, irmãos, a expressão dramática. Elas não saíram de fininho, tranquilas. Como foi que elas saíram? Correndo, tropeçando nos seus pés. Elas fugiram dali. Fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro. Estavam assombradas, como que vendo um fantasma. Elas viram anjos e elas saíram correndo e de medo nada disseram a ninguém. Marcos finaliza dizendo: nada disseram a ninguém. Meus amados irmãos e irmãs, eu quero concluir essa noite dizendo que a ressurreição de Cristo, ela é o coração do testemunho cristão. Eu quero dizer aqui para você nessa noite que o maior testemunho que você pode dar ao se encontrar com Cristo, ao ter o seu coração convertido, é você falar que o seu Cristo, o seu Salvador, não é um Cristo morto, mas é um Cristo vivo, ressurreto dentre os mortos. As outras religiões, elas não pregam um Deus vivo. Elas pregam um Deus morto. Maomé está morto, Buda está morto. Somente o cristianismo, irmãos amados, prega um Cristo vivo, que ressuscitou dos mortos. Percebam comigo, meus amados irmãos, que essa é a mensagem que os discípulos e por todo o livro de Atos foi pregada. Observe comigo, por favor, Atos, capítulo de número 2. Olhem comigo e continuem, irmãos, orando em espírito, para que o Espírito Santo reavive em você o seu testemunho e o fogo de alguém que tem que pregar um Cristo ressuscitado. E olha só, meus amados irmãos, como é que os discípulos, depois de encontrarem com Cristo e irem para esse novo caminho, olha só como eles pregaram a Cristo. Vejam comigo, por favor, todos juntos. Verso de número 2, vamos ler? Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mão de iníquos, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Irmãos, nós somos aqueles que, quando entregamos a nossa vida a Jesus, nós não podemos fazer como aquelas mulheres que fugiram e com medo não falaram nada a ninguém. Irmãos amados, quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós devemos ter algo a comunicar a esse mundo. Nós devemos ter algo a comunicar às pessoas, irmãos, que estão desesperançadas, que estão impactadas por uma pandemia, que só estão vendo perspectiva de morte, de caos na humanidade. Nós temos, irmãos, a mensagem de um Cristo que não está morto, mas ressuscitou dos mortos. E essa é a esperança, irmãos, que todos nós temos. Abra comigo, por favor, para 1 Coríntios, capítulo de número 15. E percebam, meus amados irmãos, o que o apóstolo Paulo vai dizer aos coríntios.
1 Coríntios, capítulo de número 15. E ele vai dizer assim, vamos ler juntos, verso de número 1. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Qual foi o evangelho que ele anunciou? O qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como também por um nascido fora de tempo. Percebam que a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, ela é histórica. Há fatos verídicos que determinam a ressurreição de Cristo. Não foi somente aquelas mulheres que receberam a anunciação dos anjos que Cristo havia ressuscitado dos mortos. O Senhor Jesus, irmãos, passou aqui ainda nessa terra quantos dias? 40 dias. E foi visto por mais de 500 testemunhas. E depois disto, apareceu a Tiago, aos apóstolos, a Tiago, seu irmão, e depois ao apóstolo Paulo. E percebam, irmãos amados, que o apóstolo Paulo, ele vai continuar, e ele vai dizer no de número 20, mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele a primícia dos que dormem. Por que ele diz a primícia dos que dormem? Porque o Senhor Jesus, ele não somente reviveu, como na história, irmãos, da redenção, houveram pessoas que reviveram, mas morreram. O Senhor Jesus Cristo, ele é a primícia dos que dormem, o primeiro que ressuscitou de uma maneira glorificada, num corpo glorificado e que nunca mais vai morrer. Ele é a primícia, por isso ele foi assunto aos céus, ele não morreu novamente. E aqui, meus amados irmãos, está uma segunda verdade. O Senhor Jesus Cristo, ele é o unigênito do Pai. Mas quando ele morreu e ressuscitou, ele se tornou o primogênito. O primogênito do Pai. Por quê? Porque a partir de agora, todos aqueles que morrem na fé em Cristo Jesus, entregam a sua vida para Ele, são também feitos filhos de Deus. E eles recebem a promessa de um dia ressuscitarem como Ele ressuscitou dos mortos, irmãos, e não mais morrer e passar toda a eternidade com Cristo, a primícia dos que dormem, para sempre. Você crê nisso? Você espera isso? Você tem essa fé? Você entende isso? Eu queria falar para você que ainda não entendeu esse evangelho. Se você ainda não entende que a ressurreição dos mortos, você ainda está vivendo uma vida desesperançada. Os filósofos deste mundo vão dizer que nós somos uma bolha existencial. E quando acaba o seu tempo, que quando aquela agulha do tempo fura essa bolha, você então morre e você então se acaba, a sua vida acaba aqui, a sua existência acaba aqui. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer para você que ainda não crê na ressurreição dos mortos. Leiam comigo, por favor, verso de número 19, diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, se você acha que você só vai viver esta vida aqui, ele vai concluir: somos os mais infelizes de todos os homens. Eu quero dizer uma coisa para você que ainda não entregou a sua vida a Cristo Jesus. Você que ainda não crê em ressurreição dos mortos. A sua vida
será uma vida sem perspectiva, mas a sua vida só terá perspectiva de morte e de caos e de profunda depressão, porque você não tem perspectiva do céu, porque você ainda não entende que somente entregando seu coração e entendendo que você tem uma alma eterna e que você tem que colocar a sua vida nas mãos desse Cristo que ressuscitou ao terceiro dia dos mortos e é a primícia dos que dormem. Se você colocar a sua fé nele, você então será o mais feliz de todos os homens, porque você vai ter a perspectiva daquele que abriu a porta para você, para que você entre e goze da eternidade, da vida do próprio Deus, da moradas celestes que ele promete para aqueles que esperam nele e vivem nessa fé, esperando que um dia não permanecerão na cova, no poder da morte, mas que na morte de Cristo e na vitória de Cristo sobre a morte, receberão a promessa da vida e vida em abundância. Você crê nisso? Eu espero que você creia nisso. Mas, meus irmãos amados, o texto de Marcos termina dizendo que aquelas mulheres fugiram. E vai dizer que elas não contaram nada a ninguém. E eu quero dizer uma coisa aqui para você, que já tem muitos anos de crente. E que vive sentado numa cadeira, todo domingo ouvindo o sermão. Eu quero dizer uma coisa para você. O Senhor Jesus diz que se nós não pregarmos a sua morte, a sua ressurreição, até as pedras clamarão. Quero que você, que é crente, que não tem dado um testemunho da ressurreição de Cristo, que quem sabe se envergonha de pregar um Cristo que ressuscitou, que isso é loucura para os homens. Numa era científica, num século 21 de pós-modernidade, pregar um Cristo ressuscitado é loucura. Eu quero dizer para você aquilo que o apóstolo Paulo disse. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação dos homens. E é loucura para os sábios, para os eloquentes, para os eruditos, para os mestres, ateus, cientificistas deste mundo. Mas é sabedoria para os humildes e simples que se quebrantam, se arrependem dos seus pecados e pedem com fé para o Senhor Jesus, que também entregue o poder da ressurreição dos mortos para a sua vida. Eu quero dizer para vocês, irmãos, nós vivemos dias que são propícios para nós pregarmos o Cristo ressurreto. O nosso Cristo não é um Cristo morto, é um Cristo vivo. E nós devemos pregar isso, essa esperança, às pessoas da nossa geração. E eu queria que você então orasse e pedisse ao Senhor: Senhor, por favor, eu tenho crido no teu Filho, e eu sei, Senhor, que ele ressuscitou dos mortos. Por isso, Senhor, me ajuda. Eu não consigo. Às vezes, Senhor, eu tenho medo. Às vezes, Senhor, eu saio fugindo de pregar essa fé no Cristo ressuscitado. Senhor, às vezes, as circunstâncias desta vida me causam temor. Senhor, o meu chefe, quem sabe, pelo seu a seu posicionamento ateu, me causa temor. Senhor, às vezes, meus colegas de turma na faculdade, pelo seu ateísmo declarado, me causa, Senhor, temor. Mas, por favor, Senhor, me ajuda. Me dá uma oportunidade. Senhor, eu quero clamar a Ti. Ó Deus, me visita pelo poder do Teu Espírito. Senhor, por favor, me ajuda a dar testemunho desse Cristo ressuscitado. Porque eu sei e eu tenho entendimento pela Tua palavra que o que as pessoas estão vivendo, Senhor, é a infelicidade. Elas não conhecem a felicidade da fé. Elas não conhecem a felicidade da vida eterna, das coisas do céu, Senhor. Mas eu estou calado.
Por favor, abre os meus lábios. Senhor, não me deixa ter medo, não me deixa fugir, não me deixa, Senhor, me apavorar. Me dá um espírito de coragem. E me ajuda, Senhor, a impactar com a minha vida, com a minha personalidade, cheia do Teu Espírito, a vida de pessoas que precisam ouvir de um Cristo ressuscitado. Me ajuda, Senhor, a levar um novo dia. Me ajuda a levar, Senhor, por favor, os raios de sol de um novo dia para aqueles que ainda estão no sábado das trevas, do silêncio, da depressão, da morte, ainda nos seus pecados. Meus amados irmãos, Jesus ressuscitado, Ele quer trazer um novo dia. Ele ressuscitou trazendo um novo dia. O Senhor Jesus Cristo ressuscitado, Ele traçou um novo caminho. E traçou, meus amados irmãos, um novo encontro com aqueles que o negaram, que tropeçaram, irmãos, que fugiram. E se nós, como discípulos, às vezes, irmãos, estamos assim, Jesus então, ressuscitado, está nos convidando, mais uma vez, a avaliar o nosso cristianismo e a viver um novo dia, a traçar um novo caminho para o nosso cristianismo e a ter um novo encontro com esse Cristo ressuscitado que nos leva, meus amados irmãos, a pregar e a falar como Pedro aqui, capítulo de número 2, depois de cheio do Espírito, animado, revigorado, ele então foi e pregou esse Cristo ressuscitado. Que Deus nos abençoe pela sua palavra nesta noite. Amém. Feche os seus olhos, faça uma oração ao Senhor, peça a Ele graça, ânimo, vigor, para viver um cristianismo vivo e forte, Deus desse Cristo ressuscitado daqui para frente. Vamos orar.